primeiro-ministro diz-se convicto de que o país está num processo que conduzirá a mais crescimento econômico inclusivo. A Polícia Nacional quer atingir 2.200 efetivos em 2025 para adotar planos em função das ocorrências. A Haddad reduz desvantagem das intenções de voto. A ONU prevê substituir grupos armados de Trípoli por uma força conjunta. No México, a tempestade Willa diminui de intensidade. Boa noite. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse hoje estar convicto de que o país está num processo que conduzirá a mais crescimento econômico inclusivo, a redução das assimetrias regionais e a criação de oportunidades em todas as ilhas. O chefe do governo falava no início do primeiro debate parlamentar mensal ao abrigo do novo regulamento da Assembleia Nacional, que nessa sessão tem como tema o desenvolvimento local e regional proposto pelo MPD. Na ocasião, Ulisses Correia Silva salientou que o desenvolvimento local e regional é a condição necessária para o desenvolvimento nacional, pelo facto do país ser composto por ilhas. Segundo a Infrapress, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva indicou a descentralização. Salientou que descentralização é, antes de mais, uma opção da partilha de poder para governar melhor o país e, neste sentido, destacou os impactos da implementação das políticas públicas de proximidade da administração, do engajamento dos cidadãos e dos diversos setores econômicos, sociais, culturais e comunitários para com o seu concelho, na sua ilha e seu país. A descentralização só se desenvolve bem em ambientes políticos e institucionais favoráveis e fortemente comprometido, considerou o primeiro-ministro, lembrando que o seu governo introduziu uma atitude no exercício do poder e no relacionamento com as câmaras municipais, baseada no respeito pela autonomia do poder local. Salientou ainda que os impactos sentem-se e vão se sentir ainda mais ao nível da melhoria da qualidade e do ambiente das cidades, dos bairros e das localidades em todos os concelhos e ao nível da dinamização das economias locais, com a implicação dos investidores nas empresas, nos operadores de micro e pequenas unidades de produção e da economia social. Ulisses Correia Silva informou ainda que as estratégias para o desenvolvimento das ilhas já estão definidas e em execução. A Rotary Club da Praia e Maria Pia realizaram um ato central das comemorações do Dia Mundial de Luta contra a Poliomielite, uma doença incurável, mas evitável através da vacinação que ainda ameaça as crianças em alguns lugares do mundo. De acordo com o Ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, a luta contra a poliomielite, que se assinala 24 de outubro, merece ser marcada por aquilo que representa determinação, ambição, organização, compromisso, capacidade de dar de si antes de pensar em si. O governante afiança que a iniciativa global de erradicação desta enfermidade conseguiu-se o que poucas vezes se tem conseguido comparativamente a outras doenças: unir sobre o mesmo propósito os governantes do setor privado, a sociedade civil e as comunidades. No entanto, Arlindo do Rosário alerta que Cabo Verde está certificado como país livre da polio, mas que a erradicação da polio na região africana e no mundo ainda não foi conseguida e que o país estará seguro da doença se o mundo conseguir passar da fase de eliminação para a erradicação. A nível mundial, o ministro reforçou ainda que existe o risco de se retirar da agenda global a questão da poliomielite e comprometer assim não só o engajamento político como do financiamento, sobretudo do setor privado e de outras instituições que participaram do processo de eliminação. Neste sentido, o ministro fala da importância crucial da Rotary Internacional no seu compromisso com esta agenda de um Cabo Verde consolidado na sua condição de país livre de polio e de um mundo livre do polio. A Polícia Nacional de Cabo Verde pretende atingir 2.200 efetivos em 2025, com enfoque de adotar melhor forma os planos operacionais em função das situações que ocorrem no arquipélago.
Segundo Emanuel Stalini, diretor nacional da Polícia Nacional, no quadro da visita que efetuou às estruturas da Polícia Nacional na região de Santiago Sul, vai continuar com ações de formação para reforçar o número de efetivos em vista de atingir um número previsto nos estudos, mediante a disponibilidade dos recursos vão sendo colocados à disposição da instituição. Para o diretor, a necessidade de suprir as saídas face à aposentação dos agentes, processos disciplinares e abandonos registrados anualmente, de forma que a organização continue a merecer a confiança da população e, em troca, a polícia possa garantir a segurança. E há sempre necessidade de reforçar os efetivos por várias razões. Temos pessoal que sai por aposentação, pré-aposentação, processos disciplinares, abandono. Todos os anos temos saídas de gente, mas também estamos empenhados a continuar com as ações de formação para reforçar o número de efetivos que temos neste momento, que ainda não atingimos o número que já estava previsto no estudo, mas continuaremos, portanto, a esforçar e com a disponibilidade dos recursos que vão sendo colocados à disposição da Polícia Nacional, formar mais gente. Ainda Stalino Moreno disse que a polícia recolhe os seus dados, faz o tratamento e apresenta-os, mas que cabe às instituições competentes analisar os dados apresentados no relatório, porque a PM trabalha as ocorrências e não os processos. Desta forma, está convicto de que a população tem sentido segurança pelo que se verifica nos últimos 2 anos. A visita realizada encontra-se no plano da atividade anual da Direção Nacional, no sentido de se inteirar do funcionamento das estruturas, a organização dos serviços, ao mesmo tempo de registrar das preocupações e realizar encontros setoriais por cada uma das unidades com os efetivos, de forma a exibirem os problemas com vista à resolução da demanda. O ministro da Administração Interna contrariou a matéria de notícias veiculadas nos últimos dias sobre o aumento generalizado da criminalidade no país e considerou que estas não correspondem à verdade vivida. O ministro Paulo Rocha contestou as informações veiculadas nos últimos dias, sublinhando que a percepção das pessoas não é esta, que as ocorrências nem sempre têm chegadas à polícia. O governante realça que, em termo absoluto, em 2018, foram registradas de janeiro a setembro menos 3.499 ocorrências, equivalentes a menos 20%. Sublinha ainda que os crimes contra as pessoas estão a diminuir na ordem dos 30% e contra o património estão a diminuir cerca de 11%. O ministro assegura que os crimes de homicídios e a das ofensas à integridade física diminuíram 12%, que há menos roubos na via pública, menos casos de VBG e menos casos de agressão sexual. Quanto à cidade da Praia, o ministro não tem dúvida que os números apresentados não correspondem à realidade. Conforme explica, a cidade da Praia, que responde por cerca de 40% de criminalidade registrada no país e onde a taxa de crescimento das ocorrências entre 2010 a 2015 foi de mais de 33%, a redução acumulada entre 2016 e 2018 é na ordem de menos que 37%. Relativamente aos crimes de homicídios, o governante garante que continuam a diminuir e que hoje há menos 23% de casos que em igual período do ano passado. Sublinha que de janeiro a setembro do ano passado ocorreram 13 homicídios. Até agora, neste ano, ocorreram 10. Paulo Rocha concluiu dizendo que Cabo Verde é hoje um país muito mais seguro. A realidade é que, em termos absolutos, detém em 2018 menos 3.499 ocorrências no país, de janeiro a setembro, equivalente a menos de 20%. A atividade agrícola em Chão do Norte, no interior do Porto Novo, está praticamente paralisada por causa de uma avaria desde agosto no furo que fornece água para a irrigação.
O alerta partiu hoje do representante dos cerca de 50 agricultores, Ivanildo Dias, que considera muito complicada a situação desses lavradores. Todos chefes de família que, devido ao problema no sistema de bombagem do furo, perderam já toda a produção, sobretudo de cenoura e batatas. Este líder associativo defende a abertura de emprego público nessa comunidade para amenizar a situação desses chefes de família que estão com sérias dificuldades. O representante dos agricultores reconhece, porém, o esforço que os serviços do Ministério da Agricultura e Ambiente no Porto Novo têm feito no sentido de recuperar a bomba do furo e restabelecer a normalidade em termos de fornecimento de água para a agricultura. A Infopress sabe que o delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente no Porto Novo, Joel Barros, tem agendado para hoje um encontro com os agricultores de Xande Norte para abordar a situação reinante nessa localidade. Em situação de muita aflição estão também os agricultores da localidade de Manuel Lopes, que desde o mês de maio estão sem água para irrigação, devido a problemas no furo local que continua a aguardar por novos equipamentos. Os 16 lavradores perderam toda a produção, segundo o representante Aquiles Barbosa. Este agricultor lembra que tem feito constantes apelos ao Ministério da Agricultura e Ambiente no sentido de ajudar os produtores neste momento de grandes dificuldades, devido aos prejuízos que podem rondar os 8.000 contos. A escritora mindelense Hermínia Curado considerou hoje no Mindelo que a família tem um papel muito importante no incentivo à leitura, essa mesma responsabilidade que não deixou de atribuir também às escolas. A professora aposentada e escritora teceu estas considerações numa conversa tida no Centro Cultural do Mindelo com os alunos da Escola Jorge Barbosa e da Escola Industrial e Comercial do Mindelo e que, como disse, deixou muito contente pela motivação dos estudantes. Para a escritora, a nova geração não está a ler, tanto devido a outros interesses como as redes sociais, mas considerou a família tem um papel muito importante no incentivo à leitura. Hermínia Curado tem 4 livros no mercado, 2 destes no género infanto-juvenil, sendo que a sua mais recente obra fala da vida e obra do Padre Campos e ainda, conforme anunciou, tem outros 2 na forja para serem lançados. A conversa tida com os alunos enquadra-se na agenda do Morabeza Festa do Livro, que decorre no modelo organizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas até este domingo 28.